Essa semana foi a Semana da Saudade. Quando a gente pensa em Brasil, o que é que vem na minha cabeça, pelo menos? Pão francês. Pão francês para uns, né? Porque para mim, de onde eu venho, é o cacetinho. Bom, ou seja, pão francês ou cacetinho, é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Pão francês com fermento natural. Então você já sabe, espera só um pouquinho porque o vídeo já vai começar. Olá, Baila Bakers, e olá para quem está chegando agora. Eu sou Clarissa, eu sou uma baiana que eu moro aqui na Holanda há 15 anos e eu sou apaixonada por pães artesanais, fermentação natural, mas hoje a gente vai falar de um brasileiríssimo com nome estrangeiro, o pão francês. Eu adoro, todo mundo ama o pão francês, é o pão mais consumido no Brasil. E hoje tem duas coisas especiais nessa receita. Uma coisa é que geralmente toda receita de pão francês, mesmo as receitas que têm fermento natural, elas vêm com a pitadinha de fermento biológico. E eu não queria, eu queria uma receita somente com fermento natural. E essa receita eu fiz e vou mostrar passo a passo para vocês como fazer. Se você gostar do vídeo, pense em assinar o canal, vem muito mais coisa por aí, já tem muito vídeo aqui no canal, né? E também toca nesse sininho aqui, porque aí você não perde mais vídeo nenhum que vai chegar. Mas vamos ao nosso pão francês e eu espero que você goste muito. Para o nosso pão francês eu tenho 300 gramas de farinha de pão branca, eu tenho 185 gramas de água, que é 62% de hidratação, geralmente, receitas de pão francês 60%, mas eu sei que essa farinha aqui suporta até muito mais do que isso, então eu estou usando aqui. Além disso, a gente tem 8 gramas de sal, 4 gramas de açúcar, 13 gramas de azeite de oliva e aqui o nosso levain que foi preparado para cá e está super forte e ativo na hora de usar no pico. E eu vou usar 65 gramas nessa receita. Próximo passo, a gente vai passar para a autólise, eu vou usar a água e a farinha apenas. A gente coloca a farinha para fazer a autólise e vamos usar os 185 gramas de água que já foram reservados, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a autólise, dá uma olhada nesse vídeo aí em cima. Aqui o que a gente quer principalmente é dar extensibilidade à massa, ou seja, a massa ficar mais maleável, mais fácil de manipular. E aqui a gente também inicia a formação do glúten. Eu gosto de misturar com a mão, vou misturando pelo centro, em movimentos circulares, e você vai incorporando toda a farinha aqui com a água. É bom lembrar que ninguém quer sovar nada aqui, é só realmente ter a certeza que está tudo misturado, incorporado, sem pedaço de massa seca. E você vai colocando, vai misturando. Você pode também usar a ajuda de uma espátula de padeiro, ajudando a limpar as bordas. E sempre buscando a mistura homogênea, vai ser uma mistura preguenta, mas depois você vai ver que os resultados são muito bons desse procedimento, dessa técnica de autólise. Agora é cobrir a massa e dar um repouso de 1 hora. E se passou 1 hora, e a gente vai dar uma olhada como é que está a massa depois da autólise. O que a gente nota é que ela já está muito mais extensível, isso significa que está muito mais fácil de manusear, de manipular. E vamos adicionar o levain à massa. E olha só como ele está viscoso, está forte, saudável, e é isso que você quer quando você quer fazer pão. Isso é um dos fatores que mais influenciam no sucesso do seu pão. Aqui a gente está usando 65 gramas. Depois do levain, o azeite, o açúcar. E eu vou misturar primeiro esses ingredientes e depois eu vou adicionar o sal. A técnica aqui é
com os dedos furando a massa, a mistura, para entranhar mesmo, incorporar esses ingredientes e dobrar a massa sobre si mesma. Dessa forma você vai misturando sem muito esforço, sem muita sova. Você quer só misturar, ainda não estamos sovando essa massa, tá? A ideia é que não tenha nenhum ingrediente que não esteja bem incorporado, que a gente tenha aquela massa homogênea, coesa e que você está com todos os ingredientes bem misturados. Nada mais do que isso. Eu aqui adiciono o sal e continuo com a mesma técnica de furar a massa com os dedos, de uma forma de você integrar melhor o sal à massa, e aí eu repito aquele processo de dobrar a massa sobre si mesma. É interessante ver que quando você adiciona o sal, a massa já adquire uma textura diferente. E continuo dobrando a massa sobre si mesma e a gente vai misturar o sal completamente à massa. Você vai ver a mudança na textura da massa. Para desenvolver o glúten nessa massa aqui, eu escolhi usar a técnica de Richard Bertinei, que é Slap and Fold. Para variar um pouquinho e para treinar um pouco, e ela parece complicada, mas não é nada complicada. Você estica a massa, dobra sobre si mesma e, ao alternar as mãos, você gira a massa 180 graus e você vai fazer o mesmo procedimento. A partir do momento que você estica e dobra a massa sobre si mesma, o ar entra na massa e vai facilitando esse procedimento. Você vai conseguir desenvolver o glúten de uma forma bem eficiente, tá? Algumas desvantagens, ela é meio barulhenta e você vai também fazer um pouco mais de bagunça na massa. Mas, para variar de vez em quando, é sempre bom exercitar outras técnicas, não é mesmo? Importante aqui, nada de farinha na bancada, porque vai incorporar na massa e não é necessário, e quanto mais farinha, mais densa vai ficar a sua massa, né? Então, nada de farinha. Você continua fazendo por em torno de 10 a 15 minutos e você vai notar que a massa já adquire uma outra consistência, uma outra textura. Você pode usar também uma espátula de padeiro para te ajudar a recolher qualquer resquício de massa que esteja na bancada. Você não quer desperdiçar nada e você quer uma massa inteira e coesa, né? E ela vai te ajudar, a espátula de padeiro pode te ajudar. E aí você vai fazer por entre 10 e 15 minutos e você vai atingir o seu ponto de véu, que é a textura que você espera. Vamos dar uma olhada na nossa massa e ver se a gente já chegou no ponto de véu, que é o ponto que demonstra que o glúten está bem desenvolvido. A gente cria assim essa membrana e você vê que ela não se rompe facilmente. Estamos no ponto. E agora eu tenho uma vasilha que está untada levemente e eu coloco aqui a massa e vai ficar em repouso pelo menos umas 4 horas. A nossa massa fermentou por 4 horas aqui, ficou em repouso e a gente vê que está bem fermentado, que está aerado, está com bolhas de ar, a gente sente. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um pouco desse ar que foi criado, porque ela vai repousar na geladeira durante a noite. Então aqui é com delicadeza, a gente vai tirando esse ar levemente. A massa precisa de delicadeza para ser tratada e depois nós vamos tampar e levar à geladeira.
massa ficou 15 horas na geladeira. E o que a gente vê é que a massa está bem fermentada, ela ainda cresceu na geladeira. Quando a massa está na geladeira, o fermento está quase adormecido. Então, o que acontece? A fermentação ocorre de uma forma muito mais lenta, o que dá muito mais sabor à massa. Agora, a gente vai retirar a massa aqui dessa tigela, desse bowl, né? E está saindo facilmente. E nós vamos fazer a pré-modelagem. Com muita delicadeza sempre, a gente quer preservar a integridade, o máximo da massa, tá? E olha só, saiu fácil, estamos aqui. E vamos dividir a massa, né? Fazer a parte de divisão. E depois vamos fazer a pré-modelagem. Sempre com a ajuda de uma espátula de padeiro. Olha só, eu fiz meio que um cilindro aqui, né? E vamos fazer a divisão. Com a ajuda de uma espátula de padeiro aqui, eu tô fazendo de uma forma bem visual uma divisão da massa aqui. E eu tô querendo aqui mais ou menos uns pãezinhos de 90 gramas, que depois eu vou ajustar essa divisão com o auxílio da balança digital. E com a ajuda aqui da balança digital, a gente vai chegar a pãezinhos aqui de 90 gramas. A balança é a melhor amiga do padeiro. E aqui tá todo mundo dividido bonitinho, 90 gramas, e a gente vai fazer a pré-modelagem. Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês que eu tenho aqui uma assadeira polvilhada levemente, que eu vou botar os pãezinhos depois. Para pré-modelagem, você coloca a massa com a ajuda da espátula e abre com os seus dedos quase num retângulo, digamos assim. E aí, também com a espátula, você levanta a ponta e vai, com o auxílio dos seus polegares, você vai enrolando a massa. Depois, é só levantar com o auxílio da espátula de novo e colocar na assadeira que está previamente polvilhada. Vamos fazer mais uma vez? E aqui os pãezinhos estão na assadeira polvilhada levemente e a gente vai aguardar uns 20 a 30 minutos para fazer a modelagem final. Você sente que a massa já deu uma relaxada, o que fica mais fácil, facilita a modelagem final, né? E a modelagem final não é muito diferente da pré-modelagem, só que você vai ver aqui que a gente vai fazer com muito mais tensão, a gente vai deixar a massa muito mais justa. E aqui a gente faz esse biquinho, porque facilita a rolagem, né, enrolar, e também para que ele fique no formato de um pão francês, realmente. Olha só como aqui, com a ajuda dos polegares, eu vou empurrando mais a massa e criando mais tensão para fazer a modelagem final e ficar esse modelo bonitinho de pão francês. Agora, com sua mão em formato côncavo, você vai rolando a massa e vai esticando um pouco as pontas, sem fazer pressão no meio, tá? E mais uma vez a gente abre a massa com a ajuda dos dedos. Lembrando que quanto mais pressão você coloca, menos bolha você tem. Depende do seu gosto e como você quer o miolo do seu pão. E aí a gente faz o biquinho, dobrando as pontas e levanta
a parte superior do biquinho ali e vai, com a ajuda do polegar, criando a tensão, empurrando a massa para dentro do rolinho. Você tá vendo? Aqui a gente quer realmente bem justo e com tensão, que vai ajudar no crescimento de forno, do salto do forno do pãozinho. Tá? E depois com sua mão, você vai rolar ela com a mão côncava, sem fazer pressão no miolo. Você vai enrolar e dar aquela forma final ao seu pãozinho francês. Olha como ele tá bonitinho. Os pãezinhos estão na assadeira e é bom você manter uma distância de 1 a 2 dedos entre os pãezinhos. E na parte central, é bom você deixar pelo menos 1 palmo aqui, para que ele tenha espaço para crescer. Pãezinhos modelados, você vê que a modelagem aqui é muito mais justa, né? Tá muito menos do que a anterior. E agora a gente vai partir para fermentação final antes de ir para o forno. E agora a gente vai cobrir e aguardar a fermentação final. O crescimento vai depender da temperatura do seu ambiente. Aqui para mim deve ser em torno de 1,5 a 2 horas. Depois de 2 horas, olha só como estão nossos pãezinhos. Você nota que os intervalos entre os pãezinhos desapareceram. Eles cresceram bastante, quase dobraram de volume. E agora eu vou deixar de 5 a 10 minutos aqui para criar uma membranazinha, ressecar um pouco a superfície para ficar mais fácil para cortar. Depois de uns 10 minutos, a gente nota que já está mais ressecada a superfície, mais fácil para cortar. Vou lhe mostrar uma forma fácil de criar vapor no seu forno doméstico. Com uma assadeira e uma toalha ou pano de prato, você vai colocar na assadeira essa toalha ou pano de prato e depois você vai colocar essa assadeira embaixo, na parte de baixo do seu forno. Depois você vai usar água fervente, vai colocar nessa toalha. E isso vai criar um vapor e vai liberar o vapor lentamente. Aqui eu uso uma lâmina com uma haste para fazer o corte. Sempre lembre de fazer um ângulo de 20 a 30 graus. Caso você não tenha uma haste, você pode usar só a lâmina mesmo, a gilete ou uma faca afiada. O importante é praticar e ter confiança, sem ficar com zigue-zague ou vai e vem para fazer o corte. Bom, a gente aprendeu a fazer o vapor, mas qual é a regulagem do forno? Que temperatura assar os pãezinhos franceses? Bom, primeiro temperatura altíssima, você vai pré-aquecer o seu forno. No meu caso aqui, eu pré-aquecia 260 e assei com 250 graus com o vapor embaixo durante 10 minutos. Passados os 10 minutos, tira-se a assadeira com todo cuidado, claro, usando luvas e tal. Depois você abaixa a temperatura em torno de 230, 220 graus e assa por mais 10 a 12 minutos. E aí eu tenho certeza, eu espero muito que os seus pães franceses estejam tão bonitos quanto os que eu fiz aqui em casa. E olha só o resultado, eu fiquei super feliz. Bom, fazendo uma revisão aqui dessa receita e de como tudo foi, quais foram os nossos aprendizados aqui? Quais foram os meus aprendizados aqui? Bom, primeira coisa, eu usei semolina na assadeira para assar e geralmente é feito com óleo, untado com óleo ou manteiga. Eu quis usar a semolina para dar uma crocância extra, mas olhando o resultado, eu acho que ficou crocante demais. A base do pãozinho ficou um pouco crocante demais, então próxima vez eu vou voltar a usar o óleo ou a manteiga para untar, tá? E o bom é saber que sim, é possível fazer um pãozinho francês completamente com 100% de fermento natural. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque tem muito mais rolando por aí. E se você chegou até aqui, pense em assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Última dica, se você quer fazer um pão cada vez melhor, você tem que comparar, testar e comparar. E para isso, eu acho tão importante que para isso eu criei o Diário do Pão, que é um e-book e uma planilha de anotações para você
organizar as suas anotações e depois comparar e reler as suas anotações e aprender com isso. Onde é que você consegue isso? Aqui, ó, nesse link, inscrição.bailabakes.com ou na descrição do vídeo, que aliás tem muitos outros links lá para as minhas mídias sociais, que tem muito mais conteúdo para você. Bom, espero que você tenha gostado, porque eu gostei da sua companhia até aqui e até a próxima.